Há exatos 130 dias de guerra, o Kremlin testa os limites do que pode exigir de Trump, lançando demandas cada vez mais ousadas. Enquanto isso, Putin não apenas ignora qualquer possibilidade de acordo de paz, como está determinado a prolongar o conflito até onde suas forças permitirem. Ele acredita que ainda tem fôlego para esgotar a Ucrânia, mas será que essa confiança se sustenta? A economia russa dá sinais claros de desgaste, e o exército enfrenta dificuldades crescentes. No entanto, Putin teve sorte com Trump. A administração americana continua pressionando Kiev e, sem querer, fortalecendo Moscou. As agências de inteligência ocidentais não estão dormindo no ponto. Suspeitam que a Rússia planeja algo muito maior e se prepara para confrontar países europeus. Pelo menos, testar a solidez da OTAN após os Estados Unidos terem abandonado seus compromissos de aliança. A Alemanha, por exemplo, acredita que um ataque russo a alguma nação europeia pode acontecer antes do fim da década, ou até bem antes. Enquanto isso, na região de Kursk, um ataque com mísseis e Mars matou um major que há apenas um mês havia sido condecorado pessoalmente por Putin. As narrativas oficiais russas sobre a situação na fronteira com a Ucrânia são cada vez mais distantes da realidade. Sim, eles avançam, mas a que custo? As perdas são enormes. E apesar disso, a Rússia intensificou os ataques em várias frentes, com uma escalada preocupante nos assaltos. Muitos interpretam isso como uma nova tentativa de ofensiva em larga escala, mas, até agora, os resultados são pífios, exceto pelo aumento exponencial de baixas. Enquanto isso, as forças ucranianas mantêm contraofensivas, inclusive no estratégico setor de Pokrovsk, vital para os russos. Os soldados russos continuam desertando em massa, relatando condições desumanas, trincheiras superlotadas, comandantes incompetentes e uma estrutura militar em colapso. Há casos de motim dentro das próprias fileiras. Recentemente, um recruta mobilizado assassinou 2 colegas e tentou culpar sabotadores ucranianos. Foi condenado a 15 anos de prisão, mas já pede para voltar ao fronte, um talento que o exército russo certamente não quer perder. Agora, o que mais aconteceu nas últimas 24 horas? Segundo a Bloomberg, Putin está sondando até onde pode pressionar Trump para enfraquecer as sanções e isolar a Europa. Fontes do Kremlin exigem que o Banco Agrícola Russo seja reconectado ao sistema SWIFT, controlado pela União Europeia, como condição para negociações de cessar-fogo no Mar Negro. A escolha desse banco não é aleatória, é um teste para ver se Trump conseguiria convencer a Europa a ceder. Se isso acontecer, abriria uma brecha perigosa para o desmantelamento gradual das sanções. Alguns representantes europeus já sinalizam disposição para flexibilizar as medidas contra Moscou. O problema é que, como já discutimos, a Casa Branca perdeu toda a influência sobre a Europa. Ao abandonar seus compromissos de segurança coletiva e iniciar uma guerra comercial com o bloco, os Estados Unidos deixaram o campo livre para Putin. E o Kremlin não tem pressa. Segundo a publicação russa Farida, baseada em fontes próximas ao governo, Putin está preparado para manter a guerra na Ucrânia por 100 anos, se necessário. Alguns funcionários russos ainda acreditam que a estratégia de esperar o colapso ucraniano pode funcionar. Um diplomata próximo às negociações com os Estados Unidos resumiu bem a situação. Todos tentam adivinhar o que se passa na cabeça de Putin. Ou ele não diz nada a ninguém, ou conta versões diferentes para cada um. O que nos leva a uma pergunta crucial. Putin realmente tem condições de sustentar essa guerra por tanto tempo? Até agora, tudo indica que não. A Rússia pode até ter resistência, mas seu exército e economia estão à beira do esgotamento. E enquanto Trump flerta com Moscou, a Europa se prepara para o pior. A questão não é se Putin tentará expandir o conflito, mas quando, e se o Ocidente estará pronto para detê-lo. Se você acompanha essa análise e quer ajudar a divulgar informações independentes, apoie este trabalho com um like, um comentário ou assinando o canal. Essas ações são essenciais para que o algoritmo do YouTube amplie o alcance do conteúdo. E se já é assinante, muito obrigado. Seu apoio faz toda a diferença. Lembre-se também que você pode contribuir financeiramente. Basta acessar o link na descrição, escolher um nível de apoio e receber benefícios exclusivos. Outra forma de ajudar é adquirindo o NVPN, um serviço de VPN desenvolvido por nossa equipe técnica. Com ele você contorna bloqueios na Rússia e em outros países, garantindo acesso livre a plataformas como YouTube, Discord, Viber e veículos de imprensa independentes. O NVPN aceita pagamentos em rublos, via Telegram ou cartões internacionais, e ainda apoia este canal. É uma maneira de resistir à censura e manter a internet como um espaço de liberdade.
O que está em jogo não é apenas a guerra na Ucrânia, mas o futuro da segurança global. E cada um de nós tem um papel a desempenhar. A conversa com Vladimir Milov, mas também o que dizem outros especialistas, e eles, como sabemos, oscilam em ondas. Lembra como, no fim do ano passado, de repente todos os analistas ocidentais acordaram para uma realidade que a propaganda russa vinha tentando esconder? Finalmente perceberam que os números otimistas sobre a economia russa eram pura ilusão. Ou que parte do discurso oficial russo, aquele que insiste que tudo está sob controle, não passa de uma farsa. Por exemplo, a suposta resiliência da indústria de defesa ou a capacidade de repor perdas em tempo recorde. O que Vladimir Milov aponta hoje nas suas análises costuma se tornar realidade em 6 meses. E enquanto isso, Putin já se prepara para uma guerra ainda maior. Segundo relatórios da inteligência alemã, o Kremlin enxerga o Ocidente como um sistema em conflito permanente e está disposto a usar a força para impor seus objetivos. O documento alerta: se a guerra na Ucrânia chegar ao fim, as tropas russas poderiam ser rapidamente redirecionadas para outras fronteiras, como as dos países bálticos. A indústria bélica do país já opera a todo vapor, produzindo mais do que o necessário para o conflito atual. Os gastos militares, que em 2025 devem atingir 120 bilhões de euros, mais de 60% do PIB, quadruplicaram desde 2021. E isso sem contar o orçamento paralelo, não oficial, que todos sabemos existir, mas que os relatórios ocidentais insistem em ignorar. Os planos do Kremlin incluem expandir o exército para 1,5 milhão de soldados e aumentar em 30% a 50% o arsenal nas fronteiras da OTAN. Segundo a inteligência alemã, a Rússia estaria pronta para uma guerra convencional em larga escala. Já os serviços secretos lituanos vão além. Moscou não teria capacidade para atacar todo o bloco de uma vez, mas poderia testar a aliança com uma operação limitada contra 1 ou 2 países só para medir a reação. E aqui está o perigo real. Muitos no Ocidente ainda acreditam que a Ucrânia é apenas mais um país europeu, e que um ataque a outro membro da OTAN exigiria os mesmos recursos. Mas não é assim. A maioria dos países da aliança, com exceção de França e Alemanha, tem forças armadas muito menores e menos preparadas do que as ucranianas. Se a OTAN falhar em honrar seus compromissos, um avanço russo sobre a Estônia, a Letônia ou a Lituânia não é ficção. É um cenário plausível. Imagine 600 mil ou 700 mil soldados russos estacionados na Bielorrússia ou na região de Kaliningrado. O que fazer com eles? Devolvê-los à Rússia, onde muitos desertariam ou se amotinariam. Ou redirecioná-los para uma nova frente, testando a determinação da OTAN. Putin já mostrou que prefere a segunda opção. E uma vez iniciada a ofensiva, a resposta ocidental seria lenta, burocrática e dividida. Mas há fatores que os alarmistas ignoram. A economia russa, por exemplo, não aguenta uma guerra prolongada. Mesmo com o aumento dos gastos militares e o déficit crescente, os sinais de esgotamento já são visíveis. De onde sairão os recursos? Dos cofres esvaziados? Da população empobrecida? E o que acontecerá quando a mobilização for suspensa? Hoje, todos os contratos militares na Rússia são vitalícios. Os soldados, policiais, membros da Rosgvardia, todos são reféns de um sistema que não permite desistências. Se a mobilização for revogada, milhares desertarão no mesmo dia. Além disso, a Rússia não tem como repor suas perdas de equipamento. Os estoques soviéticos estão se esgotando, e a produção atual não cobre nem as baixas diárias. Os relatórios alemães falam em uma indústria bélica superando expectativas, mas isso não passa de um mito. O que vemos são T-62 fabricados nos anos 1960 sendo reativados, caminhões civis adaptados para transporte de tropas e até cavalos usados para logística. Onde está essa nova produção em massa que os analistas ocidentais tanto mencionam? A verdade é que a Rússia não tem capacidade para sustentar uma guerra moderna. Seus sistemas de defesa aérea são obsoletos, sua artilharia depende de munição de décadas atrás, e seus drones são cópias baratas de modelos iranianos. A Ucrânia, mesmo com apoio limitado, já mostrou que pode infligir danos devastadores. Agora imagine se a OTAN fornecesse à Estônia ou à Polônia o mesmo nível de armamento que enviou a Kiev. A superioridade russa seria anulada em semanas. O relatório da inteligência alemã é um alerta, e deve ser tratado como tal. Mas não podemos cair na armadilha de acreditar que Putin tem um plano infalível. Ele não tem. O que ele tem é uma janela de oportunidade, e a certeza de que o Ocidente ainda não acordou para a gravidade da ameaça. Cabe a nós decidir se vamos esperar até que seja tarde demais.
E as potências europeias, especialmente agora que os Estados Unidos são governados por um líder politicamente impotente, não podem se dar ao luxo de hesitar. A força do exército ucraniano não é apenas uma questão de sobrevivência para Kiev, é a garantia da segurança de toda a Europa. Alguns países já entenderam isso. Outros, infelizmente, ainda mantêm a cabeça enterrada na areia, como se ignorar a ameaça fosse fazê-la desaparecer. A resposta não está em alimentar os delírios molhados de Putin, mas em agir com determinação antes que seja tarde demais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, fez algo raro em sua gestão, uma declaração sensata. Afirmou que a Ucrânia não precisa de administração externa, pois já possui um governo legítimo. Uma posição clara, mas que contrasta com a ironia mordaz de Medusa, que sugeriu uma alternativa, e se em vez de impor um governo estrangeiro à Ucrânia, o Ocidente fizesse o mesmo com a Rússia? A publicação lembrou com sarcasmo que os russos só teriam a ganhar com qualquer liderança que não fosse a de Putin, um regime que queima bilhões em uma guerra criminosa enquanto suas próprias cidades se desintegram. Não é exagero dizer que a infraestrutura russa está se esfarelando. Relatos diários descrevem estradas, pontes e sistemas de saneamento colapsando, não por falta de recursos, mas porque todo o dinheiro é desviado para sustentar a máquina de guerra. Enquanto isso, centenas de milhares de jovens russos jazem em valas comuns, homens que poderiam estar reconstruindo seu país em vez de serem usados como carne de canhão. A Rússia de Putin não é apenas uma ameaça externa, é um estado falido por dentro, e cada dia que passa torna essa realidade mais evidente. Zelensky, por sua vez, tem feito declarações que deixam claro: a Ucrânia não está disposta a aceitar imposições. Os Estados Unidos apresentaram um novo acordo sobre recursos minerais críticos, mas as condições são inaceitáveis. Não há prazos definidos, e Washington trata a ajuda militar como um investimento a ser cobrado no futuro. Somos gratos pelo apoio, disse Zelensky, mas isso não é um empréstimo, e não permitiremos que seja tratado como tal. A mensagem é clara: a Ucrânia não será um protetorado americano. Nos próximos dias, Kiev sediará uma reunião de alto nível com líderes de países dispostos a enviar contingentes militares para o território ucraniano. França e Reino Unido já sinalizaram interesse, mas outras nações podem se juntar. É um movimento estratégico, que reforça a ideia de que a Ucrânia não está sozinha, e que o Ocidente está disposto a agir, não apenas a falar. Quanto às negociações com a Rússia, Zelensky deixou uma abertura intrigante. Não reconhecemos Putin como interlocutor legítimo, afirmou, mas estaríamos dispostos a conversar com quem realmente represente a Rússia. Uma referência velada à possibilidade de um colapso interno do regime, algo que, embora imprevisível, não pode ser descartado. Afinal, como bem lembrou Zelensky, a Rússia não é apenas Putin, há empresários, regiões e setores da sociedade que têm interesse em pôr fim à guerra. Se eles tiverem poder para agir, a Ucrânia estará pronta para dialogar. Enquanto isso, Kiev avança em acordos com parceiros europeus para ampliar o acesso à inteligência militar, tecnologias de satélite e estoques de munição. É uma demonstração de que, mesmo diante das pressões americanas, a Ucrânia não está de mãos atadas. Os Estados Unidos podem tentar impor suas condições, mas Zelensky deixou claro: não aceitará chantagens. Se Washington quer manter sua influência, terá que oferecer algo melhor do que ultimatos disfarçados de parcerias. A verdade é que a administração Trump não tem nenhum plano para a Ucrânia além de desengajar-se. Não há propostas de novas ajudas, nem exigências concretas à Rússia. Trump, na prática, é um aliado de Putin, e essa não é uma opinião, mas um fato. Os Estados Unidos, como nação, ainda têm apoio majoritário à Ucrânia, mas seu governo atual age como se a guerra fosse um problema alheio. É hora de o Ocidente entender que não pode depender de Washington para liderar essa luta. A Ucrânia está construindo sua própria rede de segurança, diversificando parcerias e reduzindo sua vulnerabilidade. Cada acordo firmado, cada declaração de resistência, é um sinal de que Kiev não se curvará. E se o Ocidente quiser evitar uma catástrofe maior, terá que fazer o mesmo, agir com urgência, antes que Putin acredite que sua janela de oportunidade nunca se fechará. A realidade é bem mais crua. Enquanto o mundo finge surpresa, Moscou avança com sua máquina de guerra, e Washington, em vez de agir, prefere estudar relatórios como se a invasão fosse uma hipótese acadêmica. Estamos analisando os relatos, dizem, como se a presença de drones iranianos na Ucrânia fosse uma novidade de última hora, e não uma evidência escancarada há anos. É como se o Pentágono, com todo o seu aparato de inteligência, tivesse acabado de descobrir que a Rússia não luta sozinha.
Enquanto isso, crianças ucranianas continuam sendo deportadas, famílias são separadas, e o financiamento para rastreá-las é cortado sem aviso. Os dados estão seguros, garantem, como se isso bastasse para apagar o crime. Mas dados não devolvem filhos aos pais. Não impedem que Putin use o terror como arma de guerra. Enquanto os burocratas discutem protocolos, é a Ucrânia que paga o preço. São os soldados da 25ª Brigada Aeromóvel que resistem nas trincheiras, são os civis que se protegem em abrigos improvisados, são os voluntários que, com recursos limitados, tentam compensar a lentidão dos governos. Cada drone abatido, cada tanque destruído, cada vida salva é uma vitória arrancada à força, não por generosidade ocidental, mas pela determinação ucraniana. E é por isso que a ajuda não pode parar. Não é caridade. É estratégia. É a única forma de garantir que Putin não vença, que a Europa não seja a próxima, que o mundo não mergulhe em uma era de impunidade. Os ataques recentes em Saratov e em Engels não são acidentes. São mensagens. Uma refinaria em chamas, uma usina de gás danificada, uma cidade inteira sob alerta. Cada explosão é um lembrete de que a guerra não respeita fronteiras. Putin não se contenta com a Ucrânia. Ele testa limites, mede reações, calcula fraquezas. E enquanto o Ocidente hesita, ele avança. Em Poltava, os mísseis russos não miraram em alvos militares. Destruíram armazéns, danificaram infraestrutura energética, aterrorizaram civis. É a mesma tática de sempre. Sufocar a resistência, quebrar a moral, transformar a vida cotidiana em um pesadelo. E funciona, até que alguém o impeça. A cada dia sem resposta firme, Putin ganha mais confiança. A cada corte de financiamento, a cada promessa vazia, ele enxerga fraqueza. E fraqueza para ele é um convite. A Ucrânia já provou que pode lutar. Agora precisa provar que pode vencer. Mas não sozinha. Se os aliados querem evitar um desastre maior, precisam agir como se suas próprias capitais estivessem sob ameaça e porque em breve podem estar. Não é hora de debates intermináveis. É hora de escolher. Ou se apoia a Ucrânia hoje, ou se prepara para enfrentar a Rússia amanhã. E essa escolha não pode esperar. Enquanto a Ucrânia demonstra dia após dia que sua infraestrutura energética resiste, mesmo sob os ataques mais brutais. Cada usina que continua operando, cada linha de transmissão que não se curva, é uma prova de que a determinação ucraniana não conhece limites. Mas a guerra não se decide apenas na retaguarda. Na linha de frente a pressão russa é implacável, e cada metro de terra disputado é uma batalha por sobrevivência. Na região de Belgorod, o inimigo não dá trégua. As forças ucranianas relatam movimentos agressivos, tentativas desesperadas de consolidar posições e avançar. Em Popiva e Demidova, as tropas russas se escondem em casas civis, transformando bairros inteiros em trincheiras improvisadas. A artilharia ucraniana responde com precisão, mas o terreno acidentado e a presença de combatentes infiltrados tornam cada contra-ataque um risco calculado. O objetivo é claro: romper a defesa ucraniana e abrir caminho para novos avanços. E enquanto isso em Kursk, os ocupantes tentam repetir a mesma tática, enviando pequenos grupos em quadriciclos, na esperança de surpreender. Mas a vigilância ucraniana não falha. Drones de reconhecimento seguem cada movimento, e quando os invasores se aproximam, são recebidos não com boas-vindas, mas com fogo certeiro. A cada tentativa russa de avançar, a Ucrânia não apenas resiste, ela contra-ataca. Em suma, as forças de defesa transformam cada investida inimiga em uma armadilha, capturando soldados e equipamentos que se tornam troféus valiosos. Cada prisioneiro russo é um testemunho da ineficácia de uma máquina de guerra que insiste em subestimar seu adversário. E enquanto Moscou promove generais que comandam derrotas, como o recém-nomeado Mikhail Gulko, um homem cuja experiência se resume a fracassos consecutivos e atrocidades, a Ucrânia segue colhendo vitórias. Gulko, que liderou uma das brigadas mais desmoralizadas do exército russo, agora será responsável por coordenar a infantaria naval. Uma promoção que diz muito sobre o sistema que o sustenta. Em vez de punir a incompetência, ele a recompensa. Enquanto isso, a morte continua a ceifar os símbolos do regime. O major-general Daria Teibilov, condecorado por Putin, caiu em um ataque de Mars na região de Kursk. Sua morte não é apenas mais uma baixa, é um lembrete de que nenhum privilégio, nenhuma medalha pode proteger aqueles que servem a uma máquina de guerra falida. E enquanto os heróis ucranianos lutam, a repressão interna se intensifica. Ativistas são presos sob acusações absurdas, como Sergei Melchenko, detido por se recusar a silenciar sua voz. Mas a resistência não se cala.
Cada prisão, cada intimidação, só reforça a convicção de que a luta não é apenas nas trincheiras, mas também nas ruas e que a liberdade não se negocia. A Ucrânia não pede misericórdia. Ela exige justiça. E enquanto o mundo hesita, cada dia de atraso é um dia a mais de sofrimento. A escolha é simples: ou se apoia a Ucrânia agora, ou se aceita que a guerra chegue à sua porta. Não há meio termo. Não há tempo a perder. Direção, onde cada centímetro de solo é disputado com sangue e determinação. Mas não se enganem. Enquanto o inimigo avança a passos lentos, a Ucrânia não apenas resiste, ela se reinventa. Cada contra-ataque, cada manobra tática, é a prova de que a guerra não se ganha apenas com números, mas com inteligência, coragem e líderes que sabem transformar desvantagens em oportunidades. O general Drobatsky não é um milagre. É o resultado de uma verdade simples: onde há comando competente, há progresso. Onde há estratégia, há esperança. E onde há unidade, há força. A Rússia joga com a exaustão, com a pressão psicológica, com a ilusão de que o tempo está a seu favor. Mas o tempo, na verdade, é o maior aliado da Ucrânia. Cada dia de resistência é um dia menos de paciência para o Kremlin. Cada posição mantida é um golpe na narrativa de uma vitória fácil. Eles tentam cortar estradas, cercar cidades, sufocar suprimentos. Mas o que não entendem é que a Ucrânia não luta apenas por território, luta por cada vida, por cada família, por cada futuro que o invasor tenta roubar. Em Kupiansk, os paraquedistas ucranianos repeliram um ataque que levou semanas para ser preparado. 13 dias de bombardeios, de tentativas desesperadas e no fim, nenhum metro foi conquistado. Apenas corpos. Apenas fracasso. Apenas mais uma prova de que a máquina de guerra russa é barulhenta, mas não invencível. Os números não mentem: mais de 200 ataques diários nos últimos 3 dias. O maior pico de intensidade deste ano. Mas intensidade não é sinônimo de sucesso. É desespero. É a tentativa de compensar com volume o que falta em precisão, em moral, em propósito. Enquanto isso, a Ucrânia fortalece suas linhas, aprimora suas defesas e, mais importante, não se deixa intimidar. As trincheiras não são apenas barreiras de terra e aço, são símbolos de uma nação que se recusa a curvar-se. Eles querem Slaviansk, querem Kramatorsk, querem o Donbas inteiro. Mas o que não percebem é que cada cidade que resistem, cada vila que se mantém firme, é um prego no caixão de suas ambições. A estrada para Orekiv pode estar sob pressão, mas não está perdida. O controle sobre Yampiliva pode ser disputado, mas não está rendido. E enquanto houver um soldado ucraniano de pé, enquanto houver uma bandeira azul e amarela tremulando, a vitória não será deles. O mundo assiste. Alguns ainda hesitam. Outros já escolheram seu lado. Mas a história não perdoa os indecisos. Não há neutralidade quando o que está em jogo é a liberdade. Não há meio termo quando o preço é a própria existência. A Ucrânia não pede para ser salva. Ela pede para ser apoiada. E cada minuto de demora é um minuto a mais de dor, de destruição, de injustiça. A escolha é clara: ou se está ao lado daqueles que defendem a vida, ou se está ao lado dos que a destroem. Não há terceira opção. E o relógio não para. As trincheiras se multiplicam, e o que antes era uma linha de defesa agora se transforma em um labirinto de aço e concreto. Cada metro quadrado de solo ucraniano é disputado com unhas e dentes porque os invasores sabem: perder terreno aqui não é apenas uma derrota tática, é o começo do fim. E eles farão de tudo para adiar esse momento. Os drones não mentem. As imagens que chegam do fronte são um testemunho cru da realidade. Veículos blindados russos explodindo em chamas, navios sendo atingidos em pleno mar, radares transformados em sucata. A Ucrânia não está apenas resistindo, está reescrevendo as regras da guerra moderna. Mas a inovação exige recursos, e a escassez é uma arma que o inimigo também sabe usar. Quando faltam munições, até as granadas se tornam artigo de luxo. Quando faltam drones, os soldados improvisam com o que têm, e o que têm muitas vezes é apenas coragem. Mas coragem por si só não detém tanques. Do outro lado, a máquina de guerra russa não para. Aprende, adapta-se, copia. Se os ucranianos dominam o céu com seus drones kamikazes, os russos agora tentam interceptá-los, ainda sem sucesso, mas com uma determinação que não pode ser subestimada. Se antes eram apenas alvos fáceis, hoje já enfrentam contramedidas. E se há uma lição que essa guerra ensina, é que a complacência é o primeiro passo para a derrota. Mas o verdadeiro horror não está nos campos de batalha. Está nos quartéis, nas prisões improvisadas, nos relatos de homens enviados para a morte como gado para o abate. Soldados russos que se recusam a lutar não são tratados como desertores, são tratados como traidores.
E traidores nessa guerra não têm direito a julgamento justo. Têm direito a uma bala na nuca ou a uma sentença de anos em colônias penais, onde a sobrevivência é uma exceção. Os testemunhos se acumulam. Homens espancados até os ossos se quebrarem, forçados a cavar suas próprias trincheiras sob fogo inimigo, enviados para a linha de frente sem treinamento, sem equipamento, sem esperança. Não são soldados. São números em um relatório, corpos descartáveis em uma guerra que já devorou mais vidas do que qualquer um ousaria contar. E o que acontece quando esses homens, desesperados, tentam fugir? A resposta é simples: são caçados. Como o jovem de Donetsk que, após ser forçado a servir sob a bandeira russa, desertou e tentou se esconder, apenas para ser capturado, julgado e condenado a 7 anos de prisão. Sua traição não foi lutar contra a Ucrânia, foi ousar dizer não. E em um sistema que não tolera dissidência, dizer não é o maior crime de todos. A ironia é cruel. Os mesmos que hoje fogem do alistamento russo serão, amanhã, os primeiros a serem arrastados para as trincheiras se a Ucrânia cair. Não haverá anistia para eles. Não haverá misericórdia. Apenas o mesmo ciclo de violência, de humilhação, de morte. Porque essa guerra não é apenas pela terra. É pelo direito de escolher. E aqueles que hesitam hoje serão os primeiros a perder esse direito amanhã. A história já mostrou o que acontece quando o mundo vira as costas para a tirania. Mostrou também o que acontece quando decide enfrentá-la. A Ucrânia não pede por heróis. Pede por aliados. Pede por aqueles que entendem que a liberdade não é um conceito abstrato, é uma linha de frente. E cada dia de hesitação é um dia a mais de sofrimento. Cada minuto de silêncio é um minuto a mais de impunidade. A escolha ainda é clara, mas o tempo está se esgotando. A justiça, quando manipulada, não passa de uma farsa. E o que vemos aqui não é exceção, é regra. Um homem condenado por 2 assassinatos brutais, um criminoso com histórico de violência inegável, recebe o perdão como se fosse um prêmio. Não por redenção, não por arrependimento, mas por uma troca macabra. Sua liberdade em troca de sangue derramado em uma guerra que não é sua. E o pior, ele não é o único. A lógica é perversa. Enquanto famílias choram seus mortos, enquanto a justiça se curva diante de interesses políticos, esses homens, que deveriam estar atrás das grades, são soltos para cometer novos atos de violência. Não importa se mataram civis, se agiram com crueldade, se deixaram um rastro de dor. O que importa é que agora vestem um uniforme e servem a um propósito maior: alimentar a máquina de guerra. E o que dizem as autoridades? Que o índice de reincidência é baixo, que esses homens se redimiram, que a clemência é um ato de humanidade. Mas onde está a humanidade para as vítimas? Onde está a justiça para aqueles que caíram sob suas mãos? A verdade é que o perdão seletivo não é misericórdia, é cinismo. É a confirmação de que, para alguns, a vida vale menos do que a conveniência do momento. E enquanto isso a sociedade assiste anestesiada. Aceita que assassinos sejam transformados em heróis, que crimes sejam apagados por decretos, que a impunidade se torne moeda de troca. Mas a história não perdoa quem fecha os olhos. Ela cobra caro de quem normaliza a barbárie. A pergunta que fica é: até quando? Até quando vamos permitir que a justiça seja negociada como mercadoria? Até quando vamos fingir que não vemos o que está diante de nossos olhos? O tempo da indiferença já passou. O momento de agir é agora, antes que a linha entre o certo e o errado desapareça de vez.